Rafa Gregório e hoje a gente vai ter uma conversa com uma pessoa muito bacana, um cara que eu admiro demais, é uma referência para mim, já falei isso, já expliquei isso para ele e cada vez mais que eu acompanho a carreira política dele, tenho mais orgulho dele e de participar também do mesmo partido que é o Partido Novo. Então, é o Ramiro Rosário. Pô, já ganhei o dia hoje, então. Bom, cara. Já ganhei o dia, vindo. Pra mim é uma honra. Vindo o elogio aí, o carinho do cara que a gente tanto admira também, que está fazendo um baita trabalho em São Leopoldo. Eu fico muito feliz e é um prazer te receber aqui em Porto Alegre. Pô, cara, bacana mesmo. Mas então, eu venho acompanhando muito as tuas redes e vejo que tu faz um trabalho bem importante, não só a nível de Porto Alegre. Tu vem defendendo também o Rio Grande do Sul, né? Recentemente tu esteve em Brasília, junto com uma comitiva de outros deputados, né? Queria que tu contasse para nós o que aconteceu, qual foi o motivo e o que vocês conseguiram trazer de lá para nós, assim. Rafa, não tem como dissociar, defender as nossas cidades, São Leopoldo, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, e defender o Brasil. Até mesmo porque o inimigo de todos eles é um só, e é o PT, é o governo federal, que tem, na verdade, colocado todos os gaúchos e os brasileiros que aqui vivem numa situação de humilhação. Quando a gente vê o governo federal vindo aqui, o ministro Paulo Pimenta, o interventor do estado do Rio Grande do Sul, a mando do Lula, ele vem aqui, desembarca no seu avião, com a sua jaquetinha laranja da Defesa Civil, prometendo bilhões para cá, bilhões para lá. É tantos bilhões que as pessoas já não conseguem nem entender o que está sendo prometido. A única certeza é que o dinheiro não vem, o dinheiro não chega na ponta. E é por isso que, liderados pelo nosso amigo Marcel Van Hatten, eu estive lá em Brasília, junto com uma série de entidades empresariais, pessoal vinculado à indústria, ao comércio, aos serviços, ao agronegócio gaúcho, para que a gente pudesse cobrar diretamente do Congresso Nacional que o Congresso puxe para si a sua responsabilidade. Senado e Câmara dos Deputados, para que pudesse fazer ali com que a gente tivesse, por exemplo, a tramitação em regime de urgência de uma série de projetos de lei de deputados gaúchos, de diversos partidos, inclusive do próprio PT, como é o caso da Maria do Rosário. Vejam só, Maria do Rosário assinou um projeto prevendo a redução do imposto para quem compra, por exemplo, uma máquina de lavar, uma geladeira, e o governo federal até agora não quis priorizar essa votação da própria colega de partido, o que demonstra que o PT, na verdade, está se lixando para o Rio Grande do Sul, apenas fazendo promessas infundadas. E a própria Maria do Rosário e outros deputados petistas fingem até que querem fazer algo, mas na verdade estão dando subsídio, estão dando guarida a esse tipo de política que virou as costas ao nosso estado no nosso momento mais difícil de tragédia. Então nós vamos lá cobrar do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco, que não são figuras que me agradam, mas que de alguma forma ali sinalizaram que sim, iriam priorizar uma série desses projetos para que o Congresso Nacional puxe para si a responsabilidade e nos dê aqui pelo menos o mínimo para que a gente possa se reerguer. E com a declaração do governador feita ontem, essa semana, né? Então, na verdade, a gente não conseguiu nada, o governo federal não vai ajudar em nada, então. Nada. Não dá, mas vamos lá, né? Não dá para esperar. Vai esperar o quê? De um sujeito que perdoa 5 bilhões de reais de multas de empresas corruptas que fizeram delação premiada, empresas que assumiram a corrupção e foram pegas durante a Lava Jato, e o cara vai lá e perdoa 5 bilhões de reais de multas de OAS, Odebrecht, e aí diz que o Rio Grande do Sul não tem dinheiro. É um tapa na cara de todos os gaúchos, né, de todos os leopoldenses, de todos os porto-alegrenses que tanto sofreram nessa enchente. O fato de não haver anistia da nossa dívida num momento tão particular como é na história, acho que o Rio Grande do Sul até passou por isso, né? Uma tragédia tão grande assim. O fato de não ter anistia, de não ter ajuda, no que para nós nos traz de benefício fazer parte do Pacto Federativo, então? Primeiro que os petistas aí, a esquerda, gritaram muito ao longo dos últimos anos, sem anistia, se referindo a pessoas de direita que estão sendo perseguidas pelo Poder Judiciário do Brasil. Só que o sem anistia deles também foi sem anistia, que é o perdão da dívida do Rio Grande do Sul, né? A petezada acabou se unindo ali para evitar que a emenda
do deputado Marcel Van Hatten, que previa o perdão total da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, com o governo federal, pudesse avançar. Então, o plano do PT é endividar cada vez mais o Estado do Rio Grande do Sul, fazer com que a gente fique cada vez mais dependente da União. E se vocês forem analisar os dados, nós pagamos por ano 60 bilhões, Rafa, 60 bilhões em impostos para o governo federal. Quando eu pago aqui o café, quando eu pago uma água em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a maior parte dos impostos que eu pago para isso aqui vai lá para o senhor Lula, vai lá para o Taxade em Brasília, ficar só ferrando com os brasileiros. Essa que é a realidade. Quanto que volta de Brasília para cá? Apenas 14 bilhões de reais por ano. Então a gente manda 60 e recebe 14 de volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente parar de pagar o governo federal. Vamos simplesmente parar de mandar imposto para Brasília, fazer com que o imposto das coisas que a gente consome, que a gente paga, que a gente compra aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui fique. Só isso já nos salvava a vida. Só isso a gente já podia se reerguer com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força, sem precisar fazer com que a gente tivesse nessa situação tão humilhante que é ficar pedindo pinico, passando pires em Brasília. Essa semana ou semana passada, nós tivemos um humorista gaúcho, ele foi preso por um suposto crime, alguma coisa que ele cometeu em 2022. Nós tivemos agora, essa semana, a notícia de que o nosso deputado federal, Maurício Marcon, possa vir a perder o mandato dele. E junto com tudo isso que vem falando, eu acho que isso é uma perda. Isso é uma coincidência? Claro que não é coincidência. Nesse país, assaltar a Petrobras não é crime. Pegar dinheiro da população mais pobre para ir viajar, comer caviar, andar de jatinho, se hospedar em hotel de luxo não é crime. O que é crime nesse país é ser de direita. O que é crime nesse país é falar o que se pensa. E nós de direita, que defendemos tanto a liberdade de expressão, nós somos perseguidos justamente por falar o que as pessoas falam em casa, o que as pessoas defendem dentro das suas famílias. O respeito à vida, o respeito à liberdade, à propriedade privada, a possibilidade de nós podermos sim ter acesso às armas para defender o nosso patrimônio, a vida da nossa família, tudo aquilo que a gente fala, que as pessoas dentro de casa também falam, eles consideram crime. Por isso que eles nos odeiam, por isso que eles nos perseguem, por isso que eles colocam os seus cães do judiciário em cima da gente para poder, de alguma forma, tentar nos calar. Eu sou um cara que eu até, de alguma forma, até me orgulho. Eu tenho o processo da CUT, tenho o processo da CTB, tenho o processo de uma cambada de sem vergonha aí, de cooperativa do MST, esse grupo terrorista. Esses caras já me processaram, já retiraram conteúdo meu das redes sociais. Por quê? O que eles querem? Eles querem me calar. Eles querem que o Ramiro calhe a boca, eles querem que o Rafa calhe a boca lá em São Paulo, que não aponte o dedo na ferida, que não mostre para a população o que está acontecendo. Então, esse tipo de perseguição é muito claro, está acontecendo. Felizmente, está sendo denunciada para o mundo. E aí a gente conta com alguns parceiros aí, alguns protagonistas desse processo, como é o caso do Elon Musk, que denunciou como o Twitter, o atual X, era utilizado pelo estamento brasileiro para poder calar a boca de opositores, diminuir o alcance de quem é de direita e até mesmo de fazer com que as fake news da mídia tradicional prevalecessem a realidade que era colocada pelas pessoas, pelos cidadãos, através das suas contas. E agora isso está sendo investigado, chegou até mesmo no Congresso americano, mostrando como aquela rede social, antes do Elon Musk comprar ela, estava sendo usada para poder cercear, para poder combater a democracia de verdade, não apenas no Brasil, mas em diversos outros países do mundo. E o que aconteceu com o Trump, tu acha que tem a ver com toda essa questão da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo? A esquerda, quando não consegue vencer no voto, vence no tapetão. Assim, né? A esquerda, quando não vence no voto, vence na bala. Ou seja, que se a gente for pegar todos os grandes feitos da esquerda mundial que eles se gabam até hoje, foram todas revoluções. Tudo teve derramamento de sangue. Na China teve derramamento de sangue, na União Soviética teve derramamento de sangue, no Camboja teve derramamento de sangue, na Venezuela tem neste momento derramamento de sangue. É assim que eles fazem as coisas, é assim que eles impõem a sua vontade sobre o povo, sobre as pessoas. E o que aconteceu nos Estados Unidos, para mim, está muito claro também.
né, de um radicalismo da esquerda, muito influenciada pelos ditos especialistas, os formadores de opinião, os jornalistas, que ao longo de anos, ao longo de muito tempo, cultivaram o ódio contra a figura de Donald Trump. Donald Trump foi vítima de um processo também por falar a verdade, também por manifestar aquilo que o americano pensa dentro da sua casa. Ele foi colocado na grande mídia, não apenas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e muito especialmente aqui no Brasil, como um vilão, como um cara que deveria ser combatido. E aí tu pega um maluco desses aí que acha que isso é verdade, acaba fazendo o que fez. Fora que tem todas as questões de responsabilidade sobre esse atentado que precisam ser apuradas. Né? Ou vai me dizer que não teve falha do serviço secreto? Com certeza. Teve. Já comentaram sobre isso lá. É evidente que houve falha do serviço secreto. Agora, as falhas elas podem ser causadas por incompetência, ou pode ter alguém atrás dessa falha que oportunizou que ela acontecesse. É isso que precisa ser esclarecido. E dentro disso, agora trazendo o Rio Grande do Sul, assim, como é que está aqui em Porto Alegre o nosso Partido Novo? Como é que está, assim, né? Nós temos uma nominata, nós temos a majoritária, como é que a gente está aqui? O Partido Novo é a voz da direita no Brasil, é o partido que mais faz oposição ao governo Lula, é o partido que conseguiu colocar as contas de Minas Gerais em dia, é o partido que conseguiu enfrentar a elite do funcionalismo público em Minas Gerais, é o partido que tem o melhor prefeito do Brasil em Joinville, que inclusive tem índices norte-coreanos de aprovação, com 95% da aprovação dos moradores de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. O Partido Novo representa o futuro do Brasil e já demonstra no presente o quanto é capaz de poder transformar profundamente a sociedade. E pela primeira vez nós teremos agora uma candidatura à prefeitura pelo Partido Novo em Porto Alegre. E o nome do Felipe Camusato é o melhor para nos liderar nesse processo. Um grande nome, um deputado estadual que está fazendo um trabalho excepcional, é o melhor deputado estadual que nós temos no Rio Grande do Sul, né, que consegue trazer todos esses valores, esses princípios pró-liberdade, pró-mercado, contra a elite do funcionalismo público, pró-modernidade, o cara que está mexendo na Constituição do Estado para que a gente tenha dinheiro da iniciativa privada nas ferrovias, através da PEC das ferrovias. É um cara que defende, de fato, que a gente possa ter serviços públicos de mais qualidade e não necessariamente serviços públicos estatais, serviços públicos prestados pela iniciativa privada por quem sabe fazer. E o Camusato, não tenho dúvidas que será o prefeito que vai liderar a reconstrução de Porto Alegre, fazendo com que a gente tenha um choque de capitalismo nessa cidade, fazendo com que o empreendedor não seja visto como um inimigo, mas como a verdadeira locomotiva da cidade de Porto Alegre, porque é ele que gera emprego e renda. O Estado, os governos não geram emprego e renda. Quem gera emprego e renda é o empreendedor, que coloca o seu dom, sua vocação a serviço não apenas da sua família, mas também para botar o pão na mesa das famílias de outras pessoas. Tu é um empreendedor, tu sabe disso. Tu é um herói nacional. O empreendedor é um herói nacional. É o cara que enfrenta a burocracia, que enfrenta a concorrência desleal do Estado, que enfrenta a corrupção. É o cara que enfrenta tudo aquilo, toda aquela carga, o peso que o Estado brasileiro coloca em cima dele, e ele ainda assim consegue andar, seguir em frente e trazer oportunidade para várias famílias. O Camusato representa isso. E ele vai ser o nosso prefeito em Porto Alegre, o prefeito da reconstrução da cidade. E bacana que nós estamos conseguindo pegar a grande Porto Alegre também, né? Nós temos agora o nosso prefeito em Canoas, nós temos o novo em Esteio, temos o novo em Sapucaí, eu não tenho certeza, mas eu sei que em Esteio tem o novo e nós agora também estamos chegando em São Leopoldo. Conhece a nossa cidade lá, tem conhecimento da nossa cidade, claro, da nossa realidade, claro. Da nossa realidade com o PT, há dois últimos mandatos com o PT, né? Olha aqui, ó, vencer em São Leopoldo é uma questão de honra. A direita precisa retomar São Leopoldo, a direita precisa governar São Leopoldo, porque São Leopoldo hoje é a joia da coroa do PT para todo o país. É talvez, não sei se ainda é a maior cidade administrada por eles. Sim, em todo o país. Então, não, no país não, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, mas chegou a ser a do Brasil na última legislatura, né? Sim. Então nós precisamos retomar São Leopoldo, devolver São Leopoldo para o leopoldense, fazer com que São Leopoldo esteja integrada dentro da região metropolitana como uma cidade que foca no desenvolvimento e não no assistencialismo, que seja uma cidade
que prime pela competência, que faça uma obra com início, meio e fim, e não aquele horror que está acontecendo lá no calçadão do centro, que é uma obra inacabada, que está lá ainda aberta, uma ferida no meio da cidade, e que está prejudicando diretamente, justamente quem gera emprego e renda, que é o pequeno comerciante, o dono do restaurante, o dono da padaria, na cidade de São Leopoldo. Então eles não têm organização, eles fazem contratações espúrias, fazem acordos, a corrupção é generalizada e o Vanazzi é um retrocesso, e qualquer outro que venha no lugar dele, que seja do PT, também não pode prosperar. Por isso que a tua liderança, Rafa, junto ao Novo em São Leopoldo, para que a gente possa dar uma guinada nessa cidade, para que a gente possa ter uma nominata forte na Câmara de Vereadores, uma bancada de direita na Câmara de Vereadores de São Leopoldo e uma prefeitura de direita também com o delegado Leonardo, é fundamental para, não apenas para a cidade de São Leopoldo, mas para toda a região metropolitana. Nós não temos a majoritária pelo Novo, mas a gente está apoiando o PL do delegado Leomar. É isso aí. O delegado Leomar está bem preparado, está com uma cabeça diferente, agora com a enchente ele conseguiu ter mais uma noção. Tudo que era um se multiplicou por 1000 em São Leopoldo. Cada problema agora se transformou por 1000 e a cidade está bem prejudicada. O delegado Leomar conseguiu ter um bom feeling do que está acontecendo em São Leopoldo. Mas o Eliomar na prefeitura, ele vai precisar de ti na Câmara, de ti e de outros vereadores também, porque não se faz mudanças profundas dentro da prefeitura, da máquina pública, sem ter uma base forte na Câmara de Vereadores. É fundamental eleger o maior número possível de vereadores de direita, alinhados ao que a gente pensa, né? Que bom que possam ser do Partido Novo, tu certamente vai estar lá, né? Mas de outros partidos também que estejam dentro dessa coligação que será vitoriosa na cidade de São Paulo. Estava falando agora um pouco do serviço da empresa privada, assim, e a gente olhando pela história, tem projetos bem bacanas aqui em Porto Alegre. Um deles é o programa Quitação Legal, que talvez se adaptaria muito bem em São Leopoldo, né? Sem dúvida, ainda mais um momento de reconstrução como esse, né? O Quitação Legal, basicamente, ele diz o quê? O sujeito, a empresa e até mesmo a pessoa física que tem dívida com a prefeitura, o cara lá se endividou, não conseguiu pagar os impostos em dia, esses impostos absurdos aí que são colocados em cima do cidadão de forma geral, o cara não conseguiu pagar, mas ele quer se regularizar. Ele não é um sujeito sem vergonha, ele não é um sujeito que quer ficar com o nome dele negativado, não é um cara que quer ficar lá como um mal pagador, ele quer pagar. Agora, ele precisa de um fôlego, ele não vai conseguir colocar a dívida dele ali em dia, pagar os seus impostos em dia e ao mesmo tempo manter a sua operação funcionando, manter os seus funcionários. Então o que a gente colocou aqui na lei em Porto Alegre? Que ele pode fazer uma oferta para a prefeitura, chegar e dizer o seguinte: olha, eu sou uma pequena construtora, construo casa aí na cidade. Eu tenho uma dívida de 500 mil reais com a prefeitura de Porto Alegre. Ô prefeitura, eu posso pagar essa dívida através da reforma de escolas? Posso pagar essa dívida botando R$500 mil Posto de saúde? Posto de saúde? Porque ele vai usar a sua mão de obra, ele vai usar a sua expertise, ele vai usar os seus insumos, o seu cimento, as suas ferramentas para poder fazer essa reforma da escola e vai sair, vamos lá, muito mais barato do que se a prefeitura fosse fazer uma licitação e muito mais rápido do que se a prefeitura fosse fazer uma licitação. Então é o tipo de negócio que todo mundo ganha. Ganha a prefeitura porque de alguma forma vai receber aquela dívida que muito possivelmente não seria paga, ganha o empreendedor ou a pessoa que vai ofertar isso porque vai se regularizar e muito especialmente ganha o cidadão, porque vai ter um posto de saúde, uma escolinha, uma creche, uma praça reformada, entregue para a cidade. São Leopoldo tem 80% dela de enchentes, né? Então o comércio foi bem prejudicado, né? A gente está com problemas realmente fortes lá, né? Bairros onde muitos comércios fecharam. E também as pessoas estão indo embora de São Paulo também, né? As pessoas estão com medo de ficar lá. Isso acontece em Porto Alegre também, infelizmente, né? Catástrofes como essas, acontece o êxodo, né? As pessoas saem do local porque, afinal de contas, foi um local atingido aí por essa calamidade. Inclusive, uma boa referência sobre isso, né? Em Nova Orleans, quando teve aquele furacão Katrina, a maior parte das empresas e das pessoas que saíram de Nova Orleans não saíram porque perderam tudo e não conseguiram se reerguer. Saíram porque não acreditavam no futuro. Saíram porque não tinham uma perspectiva de que aquela mesma tragédia não fosse acontecer de novo. E essa é a nossa maior responsabilidade agora, Rafa, né? Tu como futuro vereador de São Leopoldo, nós aqui em Porto Alegre também, é olhar para a sociedade e dizer o seguinte: olha, o plano é este, concreto, né?
focar na austeridade fiscal, no equilíbrio das contas, focar no combate à corrupção, focar nas privatizações, para entregar o quê? Mais infraestrutura e serviços que possam, de alguma forma, amenizar essas tragédias. Isso a gente está fazendo aqui em Porto Alegre. Tenho certeza que vocês, a partir do ano que vem, vão conseguir fazer em São Leopoldo também, mostrando um norte para as pessoas, dando a esperança e a certeza de que elas poderão continuar naquele local, que as obras que precisam ser feitas estarão sendo bem conduzidas. Tem outro projeto também, bem bacana teu, que é o pacote contra a corrupção. Bem interessante esse. E também tem a ver com o TI, que ali é a bandeira. Podia falar um pouco sobre ele para nós? Né? O pacote contra a corrupção a gente chama de pacote porque inicialmente iam ser 6 leis diferentes. A gente botou tudo numa lei só para poder facilitar a tramitação e conseguimos a aprovação dela em 2020. E ela tem uma série de mecanismos internos da prefeitura para aumentar o controle, a fiscalização sobre obras e serviços. E entre esse controle e fiscalização de obras e serviços entra parte também da tecnologia. Por exemplo, do uso de GPS em máquinas, veículos, equipes, para que a prefeitura, para que a sociedade possa acompanhar onde é que aquelas máquinas estão sendo utilizadas e como aquelas máquinas estão sendo utilizadas. Fotos do antes e depois dos serviços, enfim, uma série de tecnologias que são tão básicas na iniciativa privada, mas que no serviço público não tem. Até porque, para muitos gestor, está pagando, sempre tem dinheiro na conta mesmo, está todos nós aqui de palhaço pagando imposto, está toda hora entrando dinheiro lá, então eles não se preocupam. Com a transparência, né? Não tem transparência, não tem fiscalização, mas nós, da direita, nós do Partido Novo, nos preocupamos com isso. Então a gente quer que a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de São Leopoldo, tenha controle sobre os serviços, sobre aquilo que está sendo prestado lá na ponta, justamente para poder prestar contas para as pessoas e para que a gente tenha certeza que o dinheiro suado do pagador de imposto está sendo bem utilizado. Agora falando sobre a enchente, então, a gente está falando sobre enchente, sobre tudo que aconteceu em São Leopoldo, tem um fato que pode vir a prejudicar de novo São Leopoldo e também Porto Alegre, que é o acionamento do Guaíba. Como é que Porto Alegre está tratando isso? Isso é uma competência da Prefeitura de Porto Alegre ou do Governo do Estado? Como é que está sendo feito, sendo conduzido isso? Essa é uma competência do Governo do Estado, mas é importante colocar aqui que a esquerda, ao longo de décadas, brigou contra a dragagem de rios e do Lago Guaíba. Ao longo de décadas brigou contra isso. Porque para esse Zé Cochato, essa turma aí que diz defender o meio ambiente, que quer que estrada não seja construída porque vai matar perereca, essa turma aí... Joaninha, entendeu? É o passarinho, é o tico-tico do fubá lá, que mora lá, tem um ninhozinho dele, a árvore não pode ser derrubada. Essa turma aí, que é contra o desenvolvimento e contra o próprio meio ambiente, porque o meio ambiente de verdade é o meio ambiente onde o ser humano vive. O ser humano, ele tem que estar num ambiente agradável, evidentemente protegendo a natureza. Agora, vamos aqui botar as coisas, os pingos, os is, o preto no branco. Tu impedir uma estrada porque tem uma espécie de perereca ali, tu está, na verdade, colocando a vida da perereca como se ela valesse mais do que a vida das pessoas. Porque se tu não vai duplicar uma estrada, tu vai fazer com que aquela estrada ali continue tendo altíssimos índices de morte devido a acidentes. A mesma coisa a esquerda fez com relação à dragagem dos rios e do Lago Guaíba. Quando disseram que não se deveria retirar areia porque ia interferir no meio ambiente, aí vem uma tragédia dessas aí, a água transborda, entra dentro da casa das pessoas, das empresas das pessoas, entra dentro dos hospitais, entra dentro do comércio, atinge inclusive o próprio meio ambiente. E o que o Guaibão fez? Devolveu toda a areia. Botou areia toda em cima das ilhas aqui de Porto Alegre, mostrando para eles, está aqui, vocês não queriam dragar, toma areia para vocês. Está o pessoal até hoje lá com areia, até o teto lá, porque não consegue tirar, justamente devido à falta de dragagem que aconteceu nesses rios aí ao longo das décadas e que a gente espera agora que finalmente esse debate possa ser vencido. Que venham as empresas explorar areia ali, tirar areia desses rios, para que a água possa ter o seu devido curso e a areia ser aproveitada, obviamente, para a construção civil e para outros fins. Para finalizar, quero te fazer um convite. Nós vamos ter a convenção do Novo lá em São Leopoldo e nós vamos fazer um evento no dia 13 de agosto para comemorar, e fazer o nosso lançamento político lá em São Leopoldo. E quero te convidar então, para participar com a gente lá.
Estarei lá. A honra é minha, mas por favor, né, São Leopoldo, vamos tomar uma boa cerveja também na São Leopoldo, né, se tiver lá um sauerkraut também, né, umas linguiças lá, vamos tomar. Né, eu sou alemão, né, eu sou Ramiro Stahl no Rosário, né, e tenho uma proximidade muito forte com a comunidade germânica. Estamos agora aí prestes a ter os 200 anos da imigração alemã, né, que é algo muito presente. A gente sabe que isso faz parte também muito da cultura de São Leopoldo, né, do Vale dos Sinos por completo, né, e é uma identidade muito legal, sabe? Claro que existem todas as culturas dentro da cidade de São Leopoldo, mas esse vínculo também com a cultura alemã, ele deve ser exaltado na parte positiva, na parte de um povo determinado, um povo trabalhador, um povo que arregaça as mangas, um povo que foi ali e construiu cidades no meio do nada, no meio da mata e da pedra, né? Então eu fico muito feliz, espero lá tomar uma boa cerveja, prestigiar vocês agora na convenção do Partido Novo e fazer com que essa convenção seja o marco de um processo eleitoral que se avizinha, que vai fazer com que São Leopoldo possa ter uma verdadeira administração focada nos resultados, na entrega de serviços, no combate à corrupção, que hoje é protagonizado pelo PT em São Leopoldo e no Brasil. Valeu, cara. Prazer estar contigo aqui. Obrigadão. Pessoal, curtam lá, compartilhem nosso canal lá. Tamo junto. Vamos mudar São Leopoldo.